Alguma vez você já se sentiu perdido, sem chão? Como diz o outro, deu vontade de dar um chute no balde, largar tudo e sumir por um instante? Pois é. O Evangelho de hoje, quinta-feira, nos lembra isso. Quando nós olhamos, nós já estamos no dia 3 de novembro e a gente consegue perceber uma coisa muito importante. Que o Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos 1 a 10. Alegre-se comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Na primeira comunidade onde trabalhei como padre novo, eu lembro que a dinâmica, a vida nos ensina muita coisa. Havia uma catequista, uma jovem senhora casada, muito dinâmica e fervorosa. Olhando, a vida da comunidade às vezes tem isso. As pessoas se envolvem a um desentendimento com outras pessoas da comunidade. Ficou muito magoada e afastou-se da igreja. Começou em seguida a frequentar uma igreja evangélica. Passando alguns dias em reunião das lideranças, acertamos fazer uma visita às ovelhas desgarradas. Numa noite sem avisar, chegamos à sua casa, eu e as outras 5 pessoas da comunidade. Depois do susto pela nossa chegada, dissemos que ela tinha ido rezar com ela e perguntamos nada. Não cobramos nada, só rezamos e cantamos com ela. Do meio para o fim, ela só chorava. No domingo seguinte, lá estava ela, de volta para a comunidade, aos poucos retomando o seu compromisso pastoral da igreja. O Evangelho de hoje nos conta uma história parecida com essa, de uma ovelhinha que se perdeu. Ele contou que o pastor deixou as 99 no deserto e foi atrás daquela que se perdeu. E procurou, até encontrá-la. E quando encontrou, o mais bonito que ele colocou sobre os ombros, cheio de alegria, levou para casa e cuidou dela. Quando chegou em casa, reuniu os amigos e os vizinhos para festejar com ele o reencontro com a sua ovelha perdida, agora encontrada. Você certamente já se perdeu algumas vezes ou não? Lembra de algumas coisas? Todo mundo, quando criança, algumas vezes se perdeu dos pais. E pode lembrar o sofrimento que é sentir perdido, a ânsia, a angústia, sem ter mais a referência do pai ou da mãe. A criança fica apavorada, sobe uma angústia no peito. É um sofrimento impressionante. De repente, começa o choro, sente-se sozinha, sem direção. Tem que procurar alguma saída, mas nem sempre sabe por onde começar, sente abandonada, desamparada. É a condição da ovelha perdida. Na história da ovelha perdida, Jesus fez uma relação entre o justo e o pecador. E ele disse: há mais alegria no céu por um pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. Você muitas vezes deve ouvir aquela pergunta: padre, eu não matei, não roubei, eu não peco, não tenho o que pedir perdão. A ovelha se perdeu e é o pecador, a pecadora. A conversão é a volta para casa. A sua volta para casa é, antes de tudo, obra do pastor amoroso, que largou tudo para procurá-la e encontrá-la, trazendo nos ombros e festejar a sua volta. Como é bonito quando uma pessoa reconhece seu erro, volta para casa arrependida e começa uma vida nova. Nesta parábola de hoje vemos claramente o amor misericordioso que moveu Jesus a vir procurar e salvar a ovelha perdida. Um coração compassivo que não descansa enquanto não se nos encontra o nosso auxílio e nos reintegra de novo ao rebanho. Vemos também a maneira como ele nos salva, carregando nos ombros como carregou o madeiro da cruz, festejando nossa volta em todas as mesas que frequentava, especialmente na última ceia,
que nos renovamos a cada missa. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, dá uma olhadinha na sua vida e pergunta para você: algumas vezes você já se sentiu perdido, sem chão? Que Deus abençoe você, uma ótima quinta-feira, que Deus abençoe, que você tenha um lindo dia pela frente, e as bênçãos de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não esqueça de compartilhar esse áudio, esse vídeo. Que Deus abençoe você e sua família.